Olá pessoal, prazer grande estar aqui com você mais uma vez, tudo bem? Meu nome é Cosme Sérgio, a gente está aqui gravando para o site www.percursos.com.br. Estamos nesse momento gravando aqui no nosso estúdio aqui em Brasília. É um prazer grande estar aqui com você, espero que essa aula de AFU e LRF, sob a forma de exercício, possa ajudar você, futuro candidato a concurso público, futuro servidor público, dentro dessas provas, desses blocos de matérias que estamos gravando para a Consulplan. Queríamos fazer uma observação importante, que para preparar esse bloco de matérias, fizemos pesquisas em várias provas de nível superior, em especial provas para administrador. Então não encontramos para a banca Consulplan de nível superior, em especial para administrador. Claro, você pode fazer esse curso, né, e essas provas para qualquer cargo. A gente fez uma pesquisa em cima de realmente provas que teriam questões de orçamento. Então não encontramos muitas questões. Então dentro dessa aula, desse curso de exercício, nós vamos ensinar para você os conceitos básicos de orçamento e ir resolvendo algumas questões da Consulplan, fazendo alguns comentários, né? Fazendo comentários da lei que trata de orçamento, Lei 4.320/64, também na Constituição Federal de 1988, no artigo 65 ao artigo 69, e a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/00. Espero que você aproveite esses dois blocos de matérias, você possa aprender, você possa entender os conceitos básicos e o mais importante, você possa perceber o que a banca Consulplan pede mais em prova. E em cima desses pontos mais importantes, você vai dar uma ênfase toda especial lá no seu estudo. Beleza? Estamos aqui torcendo por você, né, e torcendo para o seu sucesso enquanto aprovado em concurso público. Ok? Vamos em frente? Vamos, antes da questão número 1, fechando aqui no nosso slide, só um conceitozinho básico para você entender o orçamento. Fechando o slide. Orçamento público é uma lei. Aí você tem aí, ó, previsão dos valores a receber, receitas, determinação das contas a pagar, despesas. Fechando aqui em mim. Queridos, orçamento público é uma lei. É uma lei onde o ente da federação estima as receitas e fixa as despesas para um período determinado de tempo. Detalhe importante, hein? Professor, o aluno pergunta assim, eu estava lendo o princípio da unidade, que diz que só existe um único orçamento. Aí o aluno pergunta para mim assim, professor, só existe um único orçamento para todos os entes federativos? Não. Existe um único orçamento para cada ente federativo. O que significa dizer? A União tem o seu próprio orçamento, que é um só, que a gente chama de OGU, Orçamento Geral da União. Cada estado tem o seu, orçamento dos estados. Cada município tem o seu. E o próprio Distrito Federal tem o seu próprio orçamento. Moral da história, cada ente da federação tem o seu próprio orçamento. Ou seja, cada ente tem a sua receita, ele faz uma estimativa das suas receitas e em cima disso fixa as suas despesas. Como exemplo básico, a gente tem um detalhe importante. Cada ente da federação tem a sua própria forma de arrecadação. Ou seja, por exemplo, existem tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais, né? Então, o tributo não é a única forma de arrecadação, mas é uma das principais formas de arrecadação. Então, cada ente da federação, ele estima a sua receita em cima da sua arrecadação, né? Exemplo, arrecadação tributária. Beleza? Dentro desse contexto, ainda no slide, fechando no slide, olha só, orçamento público, satisfação das necessidades coletivas, ou seja, despesas, por meio das receitas, que poderão contribuir, né, para equilíbrio e não déficit. Ou seja, o ideal é que você de fato cubra as suas despesas e você tenha equilíbrio, que a gente vai chamar de princípio do equilíbrio orçamentário. Por isso que a gente diz que a receita prevista tem que ser proporcional à despesa fixada, para que haja um equilíbrio orçamentário. Ou seja, o orçamento é um instrumento de execução do planejamento governamental. Em cima disso, vimos conceitos básicos, ainda no slide. Vamos para a questão número 1. Princípios orçamentários
são estabelecidos para que o orçamento seja a expressão fiel do programa de um governo, o que eu falei anteriormente sobre planejamento. O princípio que estabelece que os orçamentos de todos os órgãos autônomos que constituem o setor público devem fundamentar em uma única política estruturada uniformemente e que se ajuste em um método único é, letra A, princípio da programação, letra B, princípio da unidade, letra C, princípio do equilíbrio, letra D, princípio da exclusividade, letra E, princípio da clareza. Quando a banca fala uma única política estruturada em um método único, ela está se referindo ao princípio da unidade. Então a resposta é a letra B, princípio da unidade ou princípio da unicidade. Fecha aqui em mim, só existe um único orçamento para cada ente da federação. Só existe um único orçamento para a esfera federal. Só existe um único orçamento para cada estado. Só existe um único orçamento para cada município. Só existe um único orçamento para o Distrito Federal. Professor, no passado, o princípio da unidade já foi desrespeitado? Já. Antes da Constituição de 88, por exemplo, existia um orçamento chamado orçamento monetário, que era um orçamento só dos gastos do Bacen, era um orçamento à parte. Você tinha um orçamento geral e você tinha um orçamento do Bacen, que era o orçamento monetário. Então, antes da Constituição de 1988, o princípio da unidade ele não era respeitado. A partir da Constituição de 1988, com o fim do orçamento monetário, o princípio da unidade, ou princípio da unicidade, deixou de ser desrespeitado. Beleza? Então, questão número 1, só existe um único orçamento, uma única lei, só existe um método único e uma única política estruturada uniformemente para cada exercício. Já que estamos falando de princípios orçamentários, vamos abordar um pouquinho os princípios mais cobrados em prova. Fechando no slide, olha só, falamos agora há pouco sobre o princípio da unidade. Isso está no artigo 2º da Lei 4.320/64. Acompanhe no slide. Princípio da unidade. Segundo esse princípio, o orçamento deve ser uno, isto é, deve existir apenas um orçamento e não mais que um para cada exercício financeiro. Visa-se com esse princípio eliminar a existência de orçamentos paralelos. Como eu falei anteriormente, você tem um orçamento geral para a esfera federal, que é o da União, por exemplo, um orçamento para o estado de Goiás, um orçamento do município de Goiânia. Cada ente da federação tem o seu próprio orçamento. Professor, acompanhe no slide. O orçamento não possui 3 peças? Sim. Ou seja, o orçamento, que é a única lei orçamentária, previsto no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, vai apresentar 3 peças. O orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Acompanhe no slide. O orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento de investimento das empresas em que a União detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, o que a gente vai chamar de estatais, independentemente de ser empresa pública ou sociedade de economia mista, a União precisa possuir a maioria das ações com direito a voto. Então essa peça que é o orçamento de investimento, a gente também chama de orçamento de investimento nas estatais. Nós temos também o orçamento da Seguridade Social. Ele vai abranger, acompanhando o slide, todas as entidades e órgãos a ela vinculadas, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Beleza? Fechando aqui em mim.